A graça e paz de Jesus, eu cumprimento você que vai nos ouvir por meio da internet, que Deus abençoe a sua vida. Acompanhe com a gente hoje o estudo que nós vamos dar continuidade, que é Mateus, capítulo de número? Não, ixi, vocês estão ruins, hein? A aula passada nós falamos então de Mateus capítulo 16, hoje nós vamos falar de Mateus capítulo 17. Esse é o estudo capítulo por capítulo dos evangelhos. Vamos lá então. Na verdade, vamos recapitular aqui algumas coisas que a gente estudou na aula passada para a gente pegar aqui esse capítulo em diante e entender um pouco, né? Então, houve uma declaração de Jesus aqui, que muitos que estavam ali, né, verso 28, que diz que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vir o Filho do Homem no seu reino. Ela fala, em verdade vos digo que alguns dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte até que vejam vir o Filho do Homem o seu reino. E é uma declaração de Jesus, talvez para aquela pessoa que não está estudando o contexto e se aprofunde um pouquinho mais que seja, né? Parece ser uma profecia que não se cumpriu de Jesus, porque ele fala, alguns que aqui estão, falando aos discípulos, né? Que aqui estão, de modo algum vão morrer, né? Antes que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Então, se a gente tira esse verso do contexto, a gente não entende muito bem o que Jesus está dizendo. Porque os discípulos morreram e o reino de Jesus, de uma forma física, né, não veio. De uma forma espiritual, ele já está em nós, né? Então, aí algumas declarações de Jesus, a gente viu com respeito à sua morte também, estava incomodando também profundamente os discípulos, aí que a gente viu no capítulo 16, versículo 22 e 23, que até Pedro chama Jesus à parte, começa a reprovar Jesus, dizendo para ele ter compaixão dele, que de modo algum ele iria morrer. Jesus estava anunciando aos discípulos, né, que ele iria morrer, que o Messias deveria morrer, né? E aí os discípulos mesmos estão escandalizados, tanto é que a gente viu, né, que Pedro foi usado pelo Pai para dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, né? E Jesus olha para ele e fala, não foi carne nem sangue que te revelaram, mas foi o meu Pai que está nos céus que revelou para vocês. A gente falou um pouco disso, que não é por meio da racionalidade que nós chegamos ao conhecimento de Jesus, mas pela fé, por crer e confiar, né, em Jesus. A gente falou um pouquinho disso nessa declaração. Aí no mesmo momento que Pedro é usado por Deus para falar isso, né, ele é usado pelo diabo para convencer Jesus de que ele não deveria passar pela morte, que isso de modo algum ia acontecer a ele. E o propósito da encarnação de Jesus também foi a expiação, né? O sacrifício na cruz, a morte em nosso lugar, que a gente falou um pouco disso também, né? E aí Jesus repreende a Pedro no verso 23 do capítulo 16, né? Arreda-te de mim, Satanás, né? Tu és para mim pedra de tropeço, ou seja, tu és um escândalo, porque não cogitas das coisas de Deus e sim das dos homens. E aí,
A gente viu a escolha, né, que Jesus colocou diante dos seus seguidores também, que deixaram eles também inquietos. Verso 24, ele diz aí, né, se alguém... Verso 24, então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, né? Então, em vez de um rei glorioso, o Messias, como era esperado na geração de Jesus, pelos ensinos dos escribas e das tradições religiosas da época de Jesus, pelos mestres, o Messias iria vir com grande poder e glória. Ele iria implantar o reino, né, os libertaria do jugo do Império Romano. Então, essa era uma visão, um pensamento popular da época de Jesus, né? Inclusive a gente vê um pouco disso até em João Batista, né? Ele fala, o reino está vindo, aquele que não se arrepender, né? O machado já está posto à raiz da árvore, a árvore que não der bom fruto, ele a corta e joga no fogo, fogo que nunca se apaga, né? Então até o próprio João Batista via dessa forma também, que o reino chegaria e se implantaria já. O Messias viria para implantar o reino físico, né? O seu governo sobre o mundo. E isso também está no Antigo Testamento claramente também, a vinda do Messias para implantar o seu reino, o seu governo para sempre no mundo. Um governo de paz, de justiça plena, né? E aí Jesus começa a dar essas declarações de que ele iria morrer, de que ele iria para a cruz, aquele que não me segue aquele que quer me seguir, tome a sua cruz, né? Então não havia aí nas falas de Jesus previsão alguma de uma vinda sobrenatural, né? Para arrebatar todo Israel ali da glória prometida. Em vez disso, cada pessoa teria de enfrentar o seu Getsemane particular, né? Cada pessoa teria que pegar a sua cruz. O caminho, então, pelo qual o rei andava é um caminho de autonegação e de cruz diária. Então, era muito menos atraente do que aquilo que os mestres da época de Jesus, até mesmo o Antigo Testamento, deixava se ensinar, né? E aí não bastasse isso, Mateus 16 aí termina com essa declaração intrigante de Jesus, né? Garanto-lhes que alguns dos que aqui se acham não experimentarão a morte antes de verem o Filho do Homem vindo em seu reino. Então, a gente percebe aí que se a gente não fazer uma leitura um pouco mais cautelosa, a gente pode se perder nesse contexto, né? E não entender a espiritualidade e o conceito desses textos, né? A verdade, o verdadeiro ensino aqui, né? E o versículo, aí a gente entra no capítulo 17, versículo 1, né? Aí a gente vai ver aqui o seguinte, né? Que essa profecia de Jesus vai se cumprir em sua transfiguração. No capítulo 17, os discípulos, alguns discípulos apenas, que era do ciclo mais íntimo de Jesus, que era João, Pedro e Tiago, eles vão ter uma experiência única com Jesus. Eles vão presenciar a transfiguração de Jesus, a glória de Jesus, a glória futura do Rei glorioso voltando, o reino futuro sendo estabelecido, como nós cremos, nós não cremos que Jesus ele vai vir, né, ele vai voltar em glória, glorioso, e vai implantar, né, o seu governo sobre toda a humanidade, nós viveremos para sempre em paz e justiça, não é assim que nós pensamos, né?
Ele é transfigurado agora na presença de 3 discípulos dele, que fazia parte de um ciclo íntimo que ele chama, né? Para mostrar a glória desse Messias futuro, né? E aí vamos ler então, vamos ver essa transfiguração de Jesus. Cumprindo assim a profecia de que ele diz no versículo 28, tá? De que alguns que estariam ali não morreriam até ver o Filho do Homem em glória. 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro e aos irmãos Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, né? A poucos discípulos aí, apenas os 3 discípulos. E foi transfigurado. Que é isso, né? Ele foi transformado na frente deles. Transfigurado significa isso, uma transformação. Diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Aqui a gente deve prestar atenção, é bom a gente notar que a glória não brilhou sobre Jesus, não brilhou sobre ele, mas veio dele, da pessoa dele, né? E ele brilhava. Diz aqui que ele começou a brilhar. Ele diz assim, ó, o seu rosto resplandecia como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Não é que a veste dele era branca, mas é porque o corpo dele tinha tanta glória que vazou pelas vestes dele e a veste dele ficou brancas. É uma coisa assim extraordinária essa visão. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com eles. Então, quando Jesus foi transfigurado aí na frente dos discípulos, no seu estado em glória, apareceu quem? Moisés e o Elias. O Moisés é quem? O Moisés, ele recebeu o quê? Ele recebeu a lei de Deus, não foi? No Monte Sinai, recebeu os 10 mandamentos e quase toda a chamada Torá, né? O Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Muitos dizem que foi Moisés que escreveu grande parte deles, né? Então, Moisés, ele representa o quê? A lei, né? Sempre quando você vai ver os religiosos até confrontando Jesus da época dele, a lei de Moisés diz assim, né? Então, o Moisés, ele representa a lei. E o Elias, ele representa quem? O que o Elias era? É o profeta. Ele representava os profetas. E eles estavam falando com ele. E aí, se você abrir em Lucas, capítulo 9... versículo 31, que conta essa mesma passagem, vai dizer o que eles estavam falando com Jesus. Lucas 9:31 vai dizer assim, ó, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Então Lucas 9:31 diz que eles estavam falando aí sobre a morte de Jesus, sobre a partida de Jesus, né, sobre sua morte expiatória. É bom a gente notar também que o Moisés, ele morreu, né? No entanto, alguns outros textos vão dizer que o corpo de Moisés foi levado aos céus depois que ele morreu, né? E o Elias ele foi arrebatado. Então, a gente vê aqui Moisés representando a lei e Elias representando os profetas. Elias foi aquele que mandou cair fogo do céu, né? Aí o Elias, ele foi arrebatado. Ele não conheceu a morte, né? Alguns aqui vão dizer que ele até representa o arrebatamento da igreja aqui, nessa transfiguração de Jesus também. E é interessante a gente especular sobre isso também, que é algo espiritual. Então, apareceu ali o Moisés, que representava a lei, o Elias, que representava os profetas. E estavam conversando com Jesus, como a gente viu em Lucas capítulo 9, versículo 31, o quê?
que eles estavam falando com Jesus sobre a ida dele em Jerusalém e a sua morte. Então veja bem, nos céus, nas regiões celestiais, onde Moisés e Elias estavam, não era segredo nenhum a morte de Jesus Cristo, né? Então aqui mais uma vez a gente toma o ensino de que Jesus, ele já sabia de sua morte, né? E ele não tinha nenhuma dúvida com relação a isso, que essa era a missão de Jesus, né? Morrer, ser sacrificado, ter uma morte expiatória no lugar da humanidade, morrer a nossa morte. Verso 4. Então disse Pedro a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Então aí, Pedro ele era bem espontâneo, mas ele falava às vezes muitas coisas que, né, nem ele mesmo entendia direito, né? Se queres que eu faça uma tenda para você, para Moisés e para Elias, o que isso significa? Ele estava querendo fazer um altar. Lá no Antigo Testamento tinha a tenda do encontro, né? Tinha a tenda, antes de vir o templo, tinha o quê? Tinha o tabernáculo. O tabernáculo era uma tenda, onde ficava a Arca da Aliança, o Santos dos Santos, lugar onde Deus se manifestava, o santo lugar, e o pátio, onde eram oferecidos sacrifícios de animais, o culto a Deus ali. E o santo e os santos dos santos são onde entravam os sacerdotes para fazer os rituais diários ali e tal, né? E uma vez por ano entrava o sumo sacerdote no Santos dos Santos. Isso é assunto para a gente falar em uma outra hora. Mas o Pedro, ele estava aqui querendo canonizar aqui, né? Ele estava querendo aqui dar uma glória excedida a Moisés e a Elias, né? E aí olha o que o verso diz, verso 5. Falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E essa nuvem aqui é interessante a gente também notar que era quando o povo caminhava no deserto, o que acontecia durante o dia? Deus enviava uma nuvem, não é? Que protegia eles do calor do sol, né? E aí envolveu eles essa nuvem. Que essa nuvem geralmente ela é comparada à Shekinah de Deus, a glória, né? É algo que faz com que a glória de Deus não penetre diretamente no ser humano, né? Como se fosse no Antigo Testamento, quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos lugar, antes ele espalhava todo o incensário sobre os Santos dos Santos, ficava aquela fumaça de incenso para a glória de Deus se manifestar em meio aos querubins da Arca da Aliança. A Arca da Aliança não tem os querubins? Com as asas interligadas uma na outra? Dali Deus manifestava um feixe de glória, né? E falava com aquele que entrava no Santos dos Santos. E essa nuvem aqui cobre eles então. A presença de Deus os cobre ali, né? Como esse incensário assim, né? Como essa manifestação de Deus ocorre, você percebe que essa nuvem sempre está por perto, né? Na Bíblia. E aí ele fala assim: falava ele ainda quando uma nuvem luminosa os envolveu. E eis vindo da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. A ele ouvi. Né? Então o próprio pai testemunha do filho, e há aqui interpretações que dizem que a nuvem ela representa o próprio Espírito Santo. Então a gente vê aqui uma ação da Trindade. O Pai, né, é representado por essa voz, o Espírito Santo representado por essa nuvem que os cobre, né, e o Filho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Deus, de imediato, responde eles ali, para que ouvisse a Jesus, não a Moisés e nem a Elias,
Mas este é meu filho amado, a ele ouvi, em quem me comprazo, em quem eu me alegro, em quem eu me satisfaço. A ele ouvi. Não é mais para ouvir Moisés, né, Elias, ouvir o filho. Agora é como se o pai estivesse dizendo que é através do filho a revelação exata. E Moisés está aqui, Moisés e Elias estão aqui, e eles representam também a lei que apontava para Jesus. E os profetas que apontavam para Jesus. Então é como se o contexto estivesse dizendo assim, ó, está cumprido. A lei está cumprida agora, ele é o Messias, né? Os profetas estão cumpridos, ele é o Messias, Jesus, né? Então essa visão representa tudo isso, simboliza tudo isso, né? E a gente tem que enxergar isso, né, pelos olhos da fé nesse contexto. E verso 6, os discípulos, ouvindo a voz do Pai, caíram de bruços, tomados de grande medo. Então eles ficaram apavorados com o que estava acontecendo ali. Jesus brilhando em glória, transfigurado na frente dos discípulos, seu rosto brilhava como o sol, aquela luz da glória emanando de Jesus. Aparecem dois homens em glória também, que eram Moisés e Elias, representando a lei e os profetas, e ainda mais essa nuvem que os cobre, né? E essa voz do Pai falando de Jesus, né? Confirmando Jesus como Messias. Isso também é interessante, porque a gente vê no contexto anterior as declarações de Jesus e o desânimo dos discípulos com relação ao cumprimento das profecias, né? Jesus falando que iria morrer e eles na expectativa do reino que se implantaria, do governo do Messias, da justiça e a paz eterna sendo estabelecida para os homens, né? De uma forma plena. Então os discípulos começam a ter que mudar o pensamento, né? O pensamento religioso, as convicções religiosas dele e de interpretação das Escrituras, quando Jesus começa a falar isso. E aí a gente vê que essa manifestação, Jesus permite essa manifestação, até para que eles tenham essa visão, essa confirmação de que ele é realmente o Messias e que eles não precisariam duvidar disso, né? Eles têm uma experiência extraordinária, Pedro, Tiago e João. Versículo 7. Aproximando-se deles, tocou-lhes Jesus, dizendo: erguei-vos e não temeis mais. Então, quando acabou ali aquela Shekinah, aquela glória, aquela presença, os discípulos, quando a manifestação daquela glória do Pai, envolvido naquela nuvem, o Filho glorioso, eles temeram ali, se jogaram no chão, em pavor. Aí Jesus toca eles e diz, dizendo, erguei-vos e não temeis mais. Então eles, levantando os olhos, a ninguém viram, senão a Jesus. Só ficou Jesus, o cumprimento, né? Aí verso 9. E descendo eles do monte, ordenou-lhes Jesus: a ninguém conteis a visão, até que o Filho do Homem ressuscite dentre os mortos. Então Jesus ali impele os discípulos a não contarem nada a ninguém do que eles viram, os três, até que o Filho do Homem, até que ele ressuscite dos mortos. Então fica bem claro aqui que Jesus já sabia tudo. Novamente, a gente deve focar nisso. Jesus já sabia tudo que iria acontecer e se passar com ele, né? Ele já declara aos discípulos a sua ressurreição dos mortos. Até lá, não conte nada a ninguém. Mas os discípulos o interrogaram, né? Perguntaram a ele: por que dizem, pois, os escribas ser necessários que Elias venha primeiro?
Então aqui, né, em Malaquias 4:5, a gente vai ver que antes da vinda do Messias há uma profecia de que viria o Elias, que foi arrebatado, viria e restauraria todas as coisas, preparando o caminho para o Messias. Então esse era o pensamento popular da época de Jesus, e que os discípulos questionam a Jesus, falam: olha, por que os escribas, então, aqueles que são as pessoas que estudam a Bíblia, que escreviam as escrituras sagradas, né, compilavam os textos sagrados bíblicos da época de Jesus, anunciavam isso, que primeiro viria Elias. Então eles questionam, né, por que Elias não ficou com a gente, né? Porque você percebe a mente dos discípulos, nunca conseguem entender completamente aquilo que está se acontecendo. A gente é assim como discípulo, né? Por mais que as evidências estão na nossa frente, por mais que Jesus fale com a gente sempre, a gente permanece ainda com uma mente endurecida, não entende, né? E os discípulos questionaram ele: mas Elias não tem que vir primeiro do Messias, né? E aí então Jesus respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio. E olha quem que é Elias. E não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que eles falara a respeito de João Batista. Não que João Batista fosse Elias, mas o João Batista, ele vem no mesmo espírito de Elias, né? Ele não é uma encarnação de Elias, mas ele vem trazer o arrependimento, assim como Elias trouxe o arrependimento em sua geração. Ele veio nesse mesmo espírito de proclamar o arrependimento para a vinda do Messias, de converter os corações ao Messias. E João representava isso, né? Então ele diz que fizeram com ele tudo quanto quiseram, com João Batista. Decapitaram, né, aquele que veio preparar o caminho do Messias. E Jesus disse: e também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então, assim como rejeitaram o precursor do Messias, né, aquele de quem a profecia apontava, João Batista, degolando ele, falando que ele tinha demônios por morar no deserto, né, e etc, etc. Assim também rejeitariam o próprio Messias. A cura de um jovem aí possesso. E quando chegaram para junto da multidão, versículo 14, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Então, enquanto Jesus estava lá no monte com os três, toda aquela manifestação da glória acontecendo, um endemoniado, né, que tinha ataques epiléticos aí, né, causados por uma possessão demoníaca, jogava esse menino no fogo, né, na água, tentava matar esse menino de todo jeito. Esse pai apresentou esse filho aos discípulos, os discípulos tentaram expulsar, mas não conseguiram. Olha lá, apresentei-o aos teus discípulos, verso 16, mas eles não puderam curá-lo. Ou seja, eles não conseguiram ali manifestar o poder do reino de Deus e a expulsão desse demônio, a cura desse menino. Aí Jesus exclamou diante disso. Os próprios discípulos de Jesus não puderam fazer isso. Ó geração incrédula e perversa, né? Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. Então, até quando, né, eu vou ter que ficar com vocês nessa... e vocês incrédulos, e vocês não crendo em mim? Porque aqui, Jesus, a gente vê Jesus aqui indignado com a falta de fé da geração dele com respeito a ele mesmo diante de todos os feitos que ele estava operando, né? E Jesus repreendeu o demônio e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado, né?
Então os discípulos, verso 19, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por que motivo não pudemos expulsá-lo? Por que a gente não pôde expulsar o demônio daquele menino? E você com uma palavra, né? E eles lhes respondeu, versículo 20, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará, nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele senão por meio de oração e jejum. Interessante a gente notar, né? Jesus está falando aqui da fé, que os discípulos não tiveram fé, né? E aí Jesus fala para eles que se eles tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é uma coisa minimalesca, assim, era um dos grãos mais pequenos, né? Então, se nós tivéssemos fé do tamanho de um grão de mostarda, Jesus fala, ó, vocês transportariam um monte para a água, né? Passaria de aqui para... Mas Jesus não está falando isso, né? Que a gente vai ser tipo super-herói, né? Monte, vai para o mar, né? Passa daqui para lá. Não, Jesus tá usando essa linguagem para dizer que não haverá impossíveis para nós se nós tivermos fé nele, se nós crermos em Jesus e quem ele realmente é. Nós manifestaremos o poder do reino de Deus na nossa vida, né? E aí Jesus diz que esta casta, e aqui casta, né? Você tem essa questão de natureza, espécie, né? Como se uma espécie de demônio maior ali, uma espécie de demônios diferentes. Jesus vai dizer no verso 21, mas esta casta não se expele, não se expulsa, senão por meio de oração e jejum. Não é que as nossas práticas religiosas, as nossas práticas piedosas nos levarão a enfrentar o inimigo e destruir o inimigo por nossa força, não. Mas a nossa fé unida à oração, à entrega a Deus, ao jejum, né? A oração vai nos capacitar de forma absoluta a lidar com esses demônios, com essas castas de demônios que dificilmente saem do ser humano. Então é importante nós levarmos uma vida de oração, de jejum, de separação, né? Por isso que é importante, porque as nossas lutas, quando elas se intensificam, nós temos que estar preparados para guerreá-las. Às vezes as lutas em nossa vida se intensificam e nós não estamos preparados para enfrentar. Então a gente tem que se voltar realmente para as práticas que Jesus deixou, né? que nos dão uma experiência maior, nos levam a um nível maior de espiritualidade e nos ajudam a compreender coisas espirituais quando nós focamos na leitura bíblica, jejum, né? Por isso que quando nós não damos tempo à palavra de Deus, damos tempo de comunhão com Deus, nós nos tornamos fracos carnalmente, né? Espiritualmente. A gente cai nas ciladas mais facilmente. Então a gente fica despreparado. Mas olha, permanece. Se há algo em sua vida que está te atrapalhando na caminhada cristã, né, que está te magoando, que está te chateando, tenta fazer isso. Tenta fazer um tempo de uma causa específica por isso, para você ver como essa guerra, essa luta não vai se tornar muito mais fácil. Tenta, diante do seu problema, investir em oração, investir em jejum, investir em comunhão com Deus. Você vai ver se essa pedra de tropeço, isso que te incomoda pessoalmente, esse pecado de estimação, às vezes, né, nós temos aquele pecado de estimação, não vai ser mais fácil vencer ele. E aí vamos lá, vamos continuar aqui na sala. 22. Reunindo eles na Galiléia, disse-lhes Jesus:
O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, e estes o matarão. Mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. Novamente Jesus anunciando, predizendo a sua morte e a sua ressurreição aos discípulos, como que latentemente, né? Para ficar aquilo latentemente na cabeça deles, mas eles mesmo assim se entristecendo, não entendendo, né? Rejeitando essa profecia na vida de Jesus, de modo algum, como Pedro disse, isso não vai acontecer com você. E Jesus dizendo, predizendo diretamente, direto a sua morte e a sua ressurreição. E os discípulos entristecendo-se. Por que eles se entristeciam? Vocês sabem dizer isso diante de tudo que eu estou falando? Por causa eles criaram expectativas não supridas. Eles criaram essa expectativa de que Jesus viria em seu poder e glória, como na transfiguração. Mas eles criaram tanto essa expectativa que ele era o Messias e que ele traria a paz e a justiça, né, o seu governo para sempre na humanidade, que eles se frustraram. Ele iria morrer, né? Então, quando nós criamos expectativas em algo, né, a gente se frustra, não é assim? A vida não é assim? Isso, eles queriam que Jesus ficasse, mas era necessário que Jesus morresse. Era necessário, mas ele está dizendo, eu vou ressurgir dos mortos, eu voltarei para vocês. E não estavam entendendo também isso. A fé é pouca fé, isso mesmo. Isso. Mas quando Jesus ressuscitou dos mortos e apareceu a eles, você vê, todos eles negaram Jesus. A gente vai ver isso mais para frente. Todos eles negam Jesus. Não foi só Pedro que negou ele quando o galo cantou. Mas todos eles abandonaram Jesus. O único que ficou, na verdade, o único que ficou, que os evangelhos vão dizer, foi João. Até o final com Jesus, o apóstolo João. Que ficou na cruz, que até Jesus fala, eis aí a tua mãe, mulher, e eis aí o teu filho, mulher. É Jesus transmitindo a João que ele agora cuidaria de Maria, né? E eles não entenderam isso, né? Abandonaram Jesus e tudo, mas quando Jesus ressuscita dos mortos, então eles compreendem. E quando o Espírito Santo desce no dia de Pentecostes, que leva eles a toda a verdade, então os olhos espirituais deles se abram e Pedro já é uma outra pessoa. Você vê que a primeira pregação de Pedro arrecada 3.000 almas são salvas, né? Creem em Jesus, a primeira pregação dele, cheio do poder do Espírito Santo. Então a gente vê outros apóstolos após a ressurreição de Jesus. E Jesus, era necessário que Jesus fosse. É bom a gente falar um pouco a respeito disso, mais para frente a gente vai falar mais, mas já para ir martelando na nossa mente. Se Jesus ficasse, ele não poderia habitar dentro de nós, né? Seria só um reino temporal. Mas como ele morreu e ressurgiu dos mortos, ele agora habita dentro de nós através do Espírito Santo de Deus. A obra de Deus é muito maior, muito mais excelente, muito mais grande, extraordinária do que a nossa mentezinha consegue pensar. Por isso que houve uma entrega extraordinária dos homens de Deus. Porque alguns deles conseguiram enxergar pela fé coisas extraordinárias. Se nossos olhos se abrissem aqui essa noite para tudo aquilo que Deus tem em Cristo Jesus, para tudo aquilo que Ele tem, o reino da glória, a vida eterna. Se nós tivéssemos aquela experiência do apóstolo Paulo de subir ao terceiro céu, de ver coisas inefáveis, indivisíveis, coisas que não pode contar, etc, etc, a nossa vida seria muito mais impactante. Tem um profeta que ele disse assim, né, pregando, ele falou assim, que se nós passarmos, o Leonard Ravenhill, uma coisa assim, é o nome dele, Leonard Ravenhill. É difícil soletrar o nome dele, dizer o nome dele, mas ele fala assim que se nós passássemos 5 segundos vendo o mundo espiritual, a gente não seria crentes carnais como nós somos.
a gente entenderia mais das questões espirituais, né? Tendo eles chegado, verso 24, tendo eles chegado a Cafarnaum, dirigiram-se a Pedro os que cobravam os impostos das 2 dracmas e perguntaram, impostos do templo, né? Que era pago anualmente. Não paga o vosso mestre as 2 dracmas? Sim, respondeu ele. Pedro respondeu, sim, paga. Ao entrar Pedro em casa, voltando, né, e entrando na sua casa, Jesus se lhe antecipou. O Espírito Santo, novamente aqui, conduz Jesus a saber já todo o contexto ali, né, do que aconteceu com Pedro. Jesus se antecipou dizendo, Simão, o que te parece? De quem cobram os reis da terra impostos ou tributo? Dos seus filhos ou dos estranhos? Uma pergunta óbvia, né? Quem que os reis cobram, dos filhos ou dos estranhos? Respondeu Pedro que era óbvio, dos estranhos. Jesus lhe disse, logo então estão isentos os filhos. Como quem diz, olha, nós somos filhos. Eu sou o dono do templo. Eu sou o Messias, o dono disso tudo, né? Mas ele diz que eles estavam, como Jesus estava dizendo, nós estamos isentos de pagar esses impostos. Mas aí ele vai dizer, verso 27, mas para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol e o primeiro peixe que fisgar, tira-o. E abrindo-lhe a boca, acharás um estáter, que era a moeda da época, né, que daria as 2 dracmas, o valor das 2 dracmas. Toma-o e entrega-lhes por mim e por ti. Pagaria o imposto de Jesus e dele no templo. Mas olha o que Jesus disse para Pedro, né? Vai, lança o teu anzol, pega o peixe, o primeiro peixe, abre a boca dele e vai ter lá o que você precisa. E Pedro fez... Mas Pedro foi lá pescar na ordem de Jesus, creu na palavra de Jesus e foi. Né?